Irmãos, boa noite. Queria também cumprimentar os nossos amigos que nos acompanham através da internet. Você é muito bem-vindo ao nosso meio e pedimos a bênção sobre a sua vida, que esse culto seja também para você algo libertador diante do poder de Deus. Irmãos, hoje nós temos mais uma conversa aqui entre amigos, né? E eu queria convidar aqui o meu amigo Rodrigo, por gentileza, Rodrigo, nos dê essa honra de juntos aqui falarmos um pouco sobre o poder de Deus na sua vida. Senta aí. Muito bem. A cada domingo nós temos sempre esse momento aqui na igreja de testemunho do poder de Deus. E o Rodrigo, Deus, ele realmente trabalhou de forma assim, de forma forte na vida dele, na vida da família dele. Vamos conhecer um pouquinho sobre a história de Deus na vida dele. E aí, tá tranquilo? Se eu falar que sim, é mentira. Bem, Rodrigo, a gente sabe que a vida ela é feita de referências, né? E todos nós temos referências nas nossas vidas. E na sua vida, a referência religiosa que você nutriu assim para seu exemplo, quem foi? Primeiramente, boa noite, igreja. Boa noite. Foi do meu pai e da minha mãe, né? Meu pai era pai de santo e minha mãe acompanhava ele. Minha mãe está ali com meu irmão, minha família. E desde pequeno, na barriga da minha mãe, eu já era prometido para um terreiro. Como assim prometido para um terreiro? Eu era o herdeiro do terreiro do meu pai. Apesar de ter bastantes irmãos, eu era o herdeiro do terreiro. E com 11 anos de idade, eu com minha mãe em casa, eu tinha medo do espiritismo. Tinha muito medo. Eu com minha mãe em casa, eu recebi uma mensagem. Eu não conseguindo dormir, né? Ela tinha uma mania de sentar na beirada da cama dela e ficar fazendo massagem na perna dela, coçando a perna dela até criar sono e dormir. Aí eu falei para ela: mãe, ri baixo e fala baixo, porque tem ladrão entrando dentro da avenida. Ela falou: que isso, meu filho? Não tem ninguém entrando não e rindo alto. Meu pai não estava em casa nesse dia. Meu pai era policial civil e não estava em casa nesse dia. Só quem estava em casa era eu, os meus irmãos, que minha mãe ia ter que levá-lo na marinha de manhã, com meu pai. E ela rindo alto. Fomos dormir. Meu irmão se arrumou, ele era fuzileiro naval, passou por um rapaz no corredor. Como ele não morava lá, ele bateu de frente com essa pessoa, roubando a casa do vizinho, que era inquilino da minha mãe. Mas só como eu não conhecia, ele pensava que era um morador da avenida. Quando minha mãe se arrumou e saiu, que meu pai chegou logo em seguida, levaram ele para Campo Grande. Quando chegou da viagem, no caso que levou ele na marinha, ficou sabendo que ali ele tinha sido assaltado, o rapaz tinha levado tudo da casa da pessoa. O que acontece? Depois daí me levaram para o terreiro falando que minha mediunidade estava começando a aflorar. Então o que acontece? O inimigo ele engana a gente de algumas formas, para fazer a gente crer nele. Foi daí que começou a minha história no espiritismo, com 11 anos de idade. Sim. E você fazia aquilo ali com o maior carinho, não é? Com a maior religiosidade possível, acreditando ser de Deus. Sim, porque primeiramente foi o meu pai e minha mãe que me ensinaram. Eles viviam aquilo ali, e eu acreditar pelas coisas que aconteciam. Mas muitas das vezes eu parei para pensar, será que isso é de Deus? Porque Ele dava poder para a gente acreditar naquilo ali. Então, a gente acreditava que aquilo ali era um poder divino. Coisa boa. Coisa boa. Em fazer coisa boa. Mas só que não é bem assim. Sim, ok. E aí, o Rodrigo, ele casou com a Juliana, que é da igreja adventista,
não é? E aí, nesse meio tempo, nasceu seu filho, não é? O Henrique, que tem quantos anos? Está com 7. 7 anos. E aí você se deparou com a igreja adventista e com a religiosidade também, não é, do cristianismo da Juliana. Isso. E aí, como é que foi esse processo entre a sua religião anterior e esse início na igreja, assim, de você vir? O que acontece? Eu já estava um pouco afastado do espiritismo, mas com aquele pensamento que nunca iria sair, porque nunca me fez mal. E eu tinha aquilo ali como religião, porque era ensinado assim. Conheci a Juliana já era da igreja, e ela não se metia na minha religião, não me metia na dela. E sempre se dava bem com isso. Mas quando a gente começou a vir aqui na igreja, ela estava grávida de mim, no caso do meu filho. E o Rogério encontrou a gente na porta. Mas só que nesse meio tempo a gente parou de vir à igreja. Mas só que eu tinha minha religião, eu estava mais para acompanhá-la. Eu achei uma coisa muito interessante, ele está até ali. Eu tinha passado já mais ou menos uns 7, 8 meses sem vir à igreja. Ele lembrou da gente. Eu achei isso muito legal. Uma pessoa se importar depois de muito tempo e por saber como é que está, por que não estava vindo. E nas minhas férias eu comecei a acompanhar ela, a vir à igreja. Foi quando eu conheci o senhor. Isso. Aí me conheceu. Uhum. Aí acabou pintando uma oportunidade de estudo. Isso. Bíblico. Aí eu tocava pagode. Tinha um grupo de pagode, tocava muito. O meu irmão, como a esposa dele, já tentando me resgatar já há bastante tempo desse mundo, né, do espiritismo. Mas só como minha cabeça era só voltada para isso, eu nunca rendia. Aí você falou, posso te dar um estudo? Eu falei, agora não, porque eu não tenho tempo. Como eu toco muito na noite, eu não tenho tempo para poder seguir um estudo. Mas quando eu tiver, eu te falo. E isso aí ficou bastante tempo, rapaz. Cada vez que eu vinha à igreja, ele falava comigo, mas não era irritante em relação a isso. Porque eu já tinha minha religião formada na minha cabeça. Aí, teve um dia que eu cheguei e ele falou de novo, ei, rapaz, quando que a gente vai fazer aquela visita? Aí eu falei, poxa, vamos ver isso aí direitinho, mas depois do carnaval, que carnaval é a época que a gente mais toca, você vai lá em casa e me dar esse estudo. E minha esposa falando, poxa, Rodrigo, não tem nada a ver, você pode ir lá, se você não quiser, tudo bem. Eu falei, não, eu estou fazendo mais por causa de você. Ela falou, se for por causa de mim, não faça. Faz porque você quer. Eu falei, não, vou fazer. Aí, depois passou o carnaval, o Alex me ligou e falou, podemos começar o estudo? Eu falei, podemos. Nesse meio tempo, foi trabalhar 2 rapazes comigo, os 2 cristãos. E ele começando a falar de Cristo na cozinha, e eu ali, poxa, esses caras agora vão falar de Cristo aqui dentro, vão começar a encher aqui dentro. Eu tive a primeira aula com ele. Ele foi lá em casa, até peço desculpa à esposa dele, ele foi lá em casa e me deu a primeira aula. Minha esposa foi. É porque o estudo demorava, viu, irmãos? Não saía de lá antes de 10, não, era... Aí, teve o primeiro estudo, ela me perguntou, e aí, como é que foi? Você gostou? Eu falei, amor, estou fazendo por causa de você. Mentira. Aí, teve o segundo estudo. Aí, todo mundo que conversava na cozinha sobre Cristo, eu já estava querendo saber também o que eles estavam conversando. Aí, eu já ia pesquisar. Aí, quando o Alex chegava lá em casa, ele ia me dar o estudo, já perguntava um monte de coisa a ele. Por isso que ficava demorado. Porque eu ficava perguntando. Eu perguntava, e ele ali me respondia. Aí falava, agora deixa eu ir embora, que já está tarde, mas semana que vem eu te respondo. E aquilo ali foi me tomando, de uma tal maneira que me modificou. E eu era uma pessoa que era pavio curto demais. Tudo eu me estressava. E hoje em dia quem me vê totalmente diferente do que eu era antes. Amém, igreja? Rodrigo, qual foi o momento assim mais importante para você no estudo no qual você tomou a decisão de se entregar publicamente através do batismo?
foi quando eu vi que eu estava me tornando uma pessoa melhor. E aí? Tá feliz? Muito. Por quê? Porque eu tenho o amor de Cristo. Amém, igreja? Esse é o Deus que nós acreditamos, o Deus que tem o poder. Eu queria só te fazer uma pergunta, eu queria fazer uma oração contigo, a gente pode? Claro. Então vem para cá. O Rodrigo tem um texto bíblico que ele é apaixonado por esse texto. Qual é o texto bíblico que marcou a sua vida? De conheceres a verdade, pois a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, João 8,32. Esse é o poder de Deus. Esse Deus que nós cremos. O Deus que te ama. Talvez você precise também de alguma libertação. Talvez você conheça algum parente, amigo, irmão, filho, que precise também de uma libertação. Nosso amigo internauta também. Você precisa de uma libertação? Deus libertou Rodrigo. Esse Deus é poderoso. Eu gostaria de saber se alguém aqui precisa que alguém na sua família seja liberto mesmo do poder das trevas diante do poder de Deus. Quantos precisam de alguém? Eu vou me ajoelhar e vou orar junto com o Rodrigo. Eu gostaria que convidar esses amigos, o que você acha? De vir aqui orar conosco. Maravilhoso. Irmãos, vem aqui à frente. Vamos buscar o poder de Deus aqui para que Ele possa libertar, nos libertar e libertar aqueles que precisam de libertação. O Rodrigo é um exemplo claro disso. Diante de Deus, nada pode resistir ao poder dele. Vamos ficar de joelho, irmãos? Senhor Deus, nosso Pai, louvado e exaltado seja o teu poderoso nome. Nós queremos agradecer, Senhor, agradecer porque o Senhor tem estado presente em nossas vidas, e em especial na vida do Rodrigo. O Senhor agiu de maneira poderosa, usando a tua esposa como um exemplo de cristã, fazendo com que ele visse nela a face de Jesus. Nós queremos, ó Deus, o teu poder na nossa vida, o poder para nos libertar, o poder para nos restaurar, o poder para tirar de nós, ó Deus, as mazelas, as lutas deste mundo. E pedimos, ó Deus, que o poder do Espírito Santo se manifeste na nossa vida e na vida daqueles que nós amamos, que precisam ser libertos pelo poder da tua palavra. E a tua palavra diz que tudo aquilo que pedimos em teu nome, crendo, recebereis. E é crendo nessa promessa, crendo nesse poder, que estamos de joelhos, em uma atitude de humildade diante do teu poder, que tem o poder de libertar, nos tirar das trevas e trazer para a sua maravilhosa luz. Que o Senhor use o pastor Rômulo nesta noite e que nós saiamos daqui transformados, iluminados pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Está convidado para estar conosco a cada domingo, mas não só você, mas junto com a tua família, junto com os teus amigos, estarmos aqui para buscarmos as bênçãos maravilhosas do Senhor. Nós chegamos no momento mais importante da nossa adoração. Mais importante, eu digo, não porque os outros não são, é porque esse é quando a palavra é aberta. Eu quero convidar o nosso amigo, pastor Rômulo. Ele está acompanhado da sua esposa, Bia. É um prazer recebê-los aqui em nossa igreja. Eu quero apresentar esse grande homem, pastor Rômulo Gentil, e você vai falar para eles também. Que o Senhor te use poderosamente nessa noite. Tenho um carinho grande pelo pastor Moisés. Ele nem sabe, mas essa semana
Eu estava passando por um momento bem difícil. Eu e minha esposa, a gente teve uma perda, né? Ela estava grávida e perdeu o bebê. E a gente estava passando ali num momento difícil. E o pastor Moisés, de manhãzinha, quando eu liguei o celular, ele estava lá falando assim: hoje eu decidi orar por você e pela sua família. Ele não sabe disso, mas fez uma diferença muito grande. Eu falei: Senhor, obrigado, porque tem um amigo orando por mim. E é muito bom a gente saber que tem amigos que oram. E o pastor Moisés é esse homem que tem orado, intercedido pela sua igreja. Obrigado, pastor. Foi essencial, Deus te usou nesse dia. E tem te usado diversas vezes. É um prazer estar aqui, é a primeira vez que eu estou a pregar aqui. Eu já estive aqui algumas outras vezes, mas agora a gente vai abrir a palavra do Senhor. E antes de abrir a palavra do Senhor, eu queria aqui falar do Rodrigo, né? Rodrigo, era que nem você, rapaz. Só que eu era um pouquinho mais curioso da Bíblia. Virava à noite com o rapaz que me deu estudo bíblico. Ele falou: rapaz, eu tenho que ir embora, olha, 5 horas da manhã. Falei: não, você só vai embora depois que você me ensinar tudo que eu preciso. E a mulher dele ligava falando: deixa meu marido embora, rapaz. Mas quando a gente está conhecendo, está comendo a palavra, é uma bênção, né? É uma bênção mesmo. Bem, a gente vai falar com Deus agora, e nós vamos abrir a palavra do Senhor. Então eu quero te convidar, nesse momento, a você fechar os seus olhos e a gente pedir a orientação de Deus, do Espírito Santo, para a gente entender a mensagem dessa noite, tá bom? Então vamos fechar os nossos olhos. Bom, Pai, nesse momento, Senhor, nós vamos estudar a Tua palavra. Foi muito bom, Senhor, estar até agora aqui dentro desta casa, dentro desta igreja, porque nós ouvimos e tivemos a oportunidade de louvar o Teu nome. Nós já oramos uma outra vez, nós escutamos aqui o testemunho maravilhoso de conversão e de entrega do Rodrigo, Senhor. E nesse momento, Pai querido, vamos abrir a Tua palavra e precisamos do Teu Santo Espírito para falar conosco, para endireitar esse homem, essa mulher que precisa, em nome de Jesus, de uma libertação, de uma correção, de uma orientação para viver nessa terra. Por favor, Senhor, perdoe os nossos pecados. Por favor, Senhor, use os meus lábios, para que não venha eu falar, mas o Senhor fale através de mim nesta noite. Te pedimos isso no doce nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia aí, no livro de Gênesis. Livro de Gênesis. Você vai ler comigo o capítulo 2, versículo 26. Gênesis, capítulo 2, versículo 26. Quem achou, diga: eu quero ir para o céu. Quem não achou, diga: eu também quero. Me espera, por favor. Vamos lá, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Gênesis, capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 26. Gênesis 1, desculpa, povo. Você está ligado, hein? Rapaz, não pode dar um mole aqui que o povo já pega no pé, hein? É isso aí. Gênesis capítulo 1, retificando, versículo 26. Achou? Diz: também disse quem? Também disse quem? Deus. Então é Deus que está falando. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Versículo 27. Criou Deus, pois o homem a imagem de Deus o criou. Homem quem?
Homem e mulher os criou. Presta atenção aqui, primeiro ponto que eu quero chamar a sua atenção. No verbo, façamos, está no singular ou no plural? Vamos lá, a aula de português lá do colégio. Singular, plural? Plural. Então, se é Deus que está falando para fazer um homem, tem alguém com ele, não tem? Ele está falando, façamos um homem, quer dizer que tem alguém com Deus na criação. Deus não está sozinho. Quem é que estava lá? Jesus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Quem está aqui é o Senhor Jesus, Deus, e no versículo 2 aparece também a outra pessoa que está na criação do ser humano. Quem é? O Espírito Santo. Então, a Trindade está conversando e eles chegaram a um denominador comum. Vamos fazer um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O que é ser imagem de Deus? Será que ser igual a Deus é ter braço como Deus tem braço? Ter perna como Deus também tem perna? Como que você pensa que Deus é? Vamos lá, é uma pergunta. Você acha que Deus, ele tem perna? Tem ou não tem? Tem. E será que a perna de Deus é que nem a perna do pastor Rômulo? Pequenininha? Eu falo com ele, olha, quando eu chegar no céu, eu quero 2 metros de perna. Só para correr. Que é ruim você perder corrida, né? Mas imagina só. Se ser imagem e semelhança de Deus é ser parecido com Ele, e Ele tem perna, por isso que nós também temos perna. Se Ele tem perna, Ele caminha? Ele pode caminhar, correto? Ele pode correr? Você consegue correr? Ou a barriga está atrapalhando? Pode correr, já correu, tropeçou e caiu? Já, muitas vezes. Deus pode correr? Pode, mas Ele pode tropeçar e cair. Por quê? Porque Ele é Deus. Vamos lá, ser imagem e semelhança de Deus, se for a parte física sendo tratada aí, Deus tem boca porque eu tenho boca, correto? Você tem dente e eu também tenho dente. Claro que tem gente que tem pouco dente, tem gente que tem mais dente. Deus tem dente. Se Ele tem boca, Ele tem dente. Se Ele tem dente, Ele tem língua. E se Ele tiver língua, Ele pode comer alguma coisa? Você já comeu alguma coisa boa, mas tão gostosa que você mordeu a língua? E você pensou, rapaz, com língua é até mais gostoso. Deus pode morder a língua quando está comendo alguma coisa? Sim ou não? Não. Com certeza não. Preste atenção em um versículo. Certa vez o Senhor Jesus falou com a mulher samaritana. O que importa é que os seus adoradores o adoram em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Se Deus é espírito, esse verso aqui não está se tratando de atributos físicos de Deus, e sim de outro lado que eu quero mostrar para vocês nessa noite. Deus pode ter perna? Sim, a Bíblia fala que nós podemos ser guardados debaixo das asas de Deus. Deus pode tudo, e se Ele quiser ter perna, Ele tem. Se Ele quiser ter asa, Ele também pode ter, porque Ele é Deus e Ele pode todas as coisas. Só que esse verso aqui, ele não está se tratando de atributo físico, ele se trata de um atributo moral. E isso faz com que esse verso seja ainda mais bonito para a gente que é cristão. Porque, na realidade, Ele quer que a gente seja um representante na terra. Quem escreveu isso aí foi Moisés, não foi? Livro de Gênesis. No tempo de Moisés, Moisés vivia com o rei, com o faraó. E o faraó, ele era a representação de o Deus do Egito. Ele não era um Deus, mas ele era a representação de Deus. Tipo, quem visse faraó, imaginava exatamente como que era o Deus dele. Aqui,
esse texto da Bíblia não está falando que a gente tem que ter o braço porque Deus tem braço, mas ele está indo muito mais profundo. Ele está falando que nós devemos ser representantes de Deus. Quando alguém olha para mim, vê em mim o que Deus realmente é. A pergunta que eu te faço agora é: você quer ser imagem e semelhança de Deus? Você que está em casa assistindo pela internet, você aceita ser um representante de Deus? Igreja, você quer ser um representante de Deus? Sim ou não? Então, eu quero tocar aqui em alguns pontos para ver se a gente está andando como representante. Capítulo 3, versículo 8 do livro de Gênesis. Versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde o quê? Onde estás? Olha aqui para o pastor. Onde estás? Deus sabia que quando Adão e Eva comeram fruto, eles se esconderam atrás da árvore. Deus sabia aonde eles estavam? Sabia, porque Deus sabe o quê? Todas as coisas. Só que Adão e Eva não sabiam que estavam se escondendo de Deus. Eles achavam que poderiam se esconder dele. Quer ser imagem representante de Deus? Sim ou não? Sim. Não se esconda de Deus. Gente, pense num povo que gosta de se esconder de Deus. Somos nós. E nós, às vezes, criamos alguma árvore para que a gente fique atrás dessa árvore a nossa vida inteira, dando desculpas farrapadas de algo que a gente não consegue e simplesmente coloca a culpa em cima dos outros. Lembra? Quem te fez comer o fruto, Adão? Foi a mulher. Quem te fez comer o fruto, mulher? Foi a serpente. Se perguntasse a serpente, talvez ela falar: foi o Senhor. Um jogando a culpa no outro. Gente, quer ser imagem e semelhança de Deus, representante dele, pare de se esconder atrás da árvore. Tipo, eu tenho um curso para eu fazer, só que meus pais não me apoiam. Eu tenho que estudar para medicina, não é nada fácil. E aí eu não passo e coloco a culpa no meu pai e na minha mãe. E eu fico vivendo como um derrotado a minha vida inteira e dizendo que a culpa foi deles. Cara, eu sei que quando tem a ajuda dos pais é muito mais fácil você alcançar os seus objetivos e os teus sonhos. Mas se seu pai não te ajuda e se tua mãe não te apoia, isso não quer dizer que você tem que viver a vida inteira como um derrotado. Atrás da árvore você não pode ficar mais. Pastor, eu casei e o meu casamento, eu sempre sonhei em ser uma bênção ao meu lar, e o meu marido não me ajuda, a minha mulher não me ajuda. Filho, o que você está fazendo dentro do seu casamento para que você seja uma bênção? Para de se esconder atrás do outro que não está ajudando. E o que você tem que fazer? Mais um exemplo. Eu quero um emprego. Está muito difícil, não está difícil? São 13 milhões, segundo estatísticas, desempregados no Brasil. Só que eu fico me lamentando por causa das estatísticas e eu não faço nada. Deus vai te dar um emprego? Sim. Só que Ele não quer que você fique em casa se lamentando. Deus vai te abençoar, mas Ele só vai te abençoar se você fizer um currículo. Se você pegar esse currículo no dia de segunda-feira, ir na rua, e entregando empresa em empresa, faça a sua parte, Deus vai fazer a dele. Agora não fica se escondendo, dando desculpas esfarrapadas de coisas que você poderia fazer, e você fica a vida inteira atrás da árvore. Nós somos peritos em nos esconder. Quer ser imagem e semelhança do Senhor, sim ou não? Sim ou não, povo de Deus? Sim. Não se esconda atrás da árvore. Paro por aqui, eu posso falar mais um pouco. 2. Segundo ponto, capítulo 11. Capítulo 11 de Gênesis, versículo 31.
Gênesis 11, 31. Segundo ponto para ser imagem e semelhança de Deus. Tomou Tera Abrão, seu filho, e Aló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de onde? De Ur dos Caldeus, para ir para onde? Para a terra de Canaã. Mas foram até onde? Arã, onde ficaram. E havendo Tera vivido quantos anos? 205 anos ao todo. Morreu aonde? Arã. Presta atenção aqui. Eles estavam aqui, Ur dos Caldeus, correto? Eles tinham que ir para Canaã, que é aqui na cadeira. Entendeu? Ur dos Caldeus para ir para Canaã. Deus chamou o pai de Abraão: sai daí e vai para lá. Só quando ele estava no caminho, ele parou exatamente aqui, ó. O sonho de Deus para a vida dele era chegar até lá. Só que ele parou aqui, ó. E ele passou quantos anos? 205 anos no meio do caminho. Quer ser imagem e semelhança de Deus? Rapaz, só 2 agora, vai ficando difícil, o povo vai desanimando. Quer ser ou não quer? Sim. Não pare no meio do caminho. Gente, começa a fazer alguma coisa, termina. Mas não, se inscreve no negócio para fazer um curso, começa a ficar difícil, desiste. Se fosse fácil, todo mundo se formava no que você sonha. Se fosse fácil, todo mundo terminava. É porque é difícil mesmo, sempre vai ser difícil. Mas você não pode parar no meio do caminho. Se você sabe que você não vai dar conta, nem comece aquilo, para você não se frustrar no meio do caminho, dizendo que você mesmo é um inútil e que não pode chegar aonde você poderia chegar. Porque nós somos assim. A gente desiste no meio das dificuldades, no meio dos problemas. Porque está difícil, eu paro e largo o meu cargo na igreja, porque não tem ninguém me ajudando. Filho, sempre vai ser difícil. A diferença de um derrotado para um campeão é que o derrotado desiste e o campeão, ele segue em frente, mesmo quando toma muita pancada na cabeça. Você está nesse mundo e sempre vai ter luta, sempre vamos ter problemas para criar os filhos, para um casamento. Você pensa que eu, como pastor, não tenho dificuldade no casamento com a Bia, minha esposa? Claro. Nunca penso em me separar. Mas homicídio, de vez em quando passa. Eu vou apertar o pescoço dessa mulher, rapaz. Porque casamento é desafiador, mas eu já coloquei no meu coração: eu não desisto, porque até que a morte o separe. Eu falo: Senhor, se ela morrer primeiro, tudo bem. Mas se ela não morrer, eu fico do lado dessa mulher. Não vou desistir. Tá difícil, eu vejo pessoal, casamento descartável. Ah não, começou a ficar difícil, não achei legal. Não é o plano de Deus para você. Ser imagem e semelhança de Deus é não desistir, é continuar firme, é tendo propósito. Não é ficar firme no erro. Tem gente que fica ali a vida inteira, sabe que está errado, mas a vida inteira dando só a cabeça na parede, mas sabe que está errado e fica no erro. Filho, sabe que está certo, continua no que é certo. Chama você para fazer alguma coisa, faça e conclua aquilo que você fez. Dá por completo: até aqui eu fiz, porque até aqui o Senhor me abençoou, e eu conclua a minha tarefa. Se é um curso, conclui o curso. Se é a casa, vai acabar de fazer o projeto da casa. Se é dentro da igreja, continua ali. E se é a igreja, a vida cristã, não pare no meio do caminho, não desista. Você vai voltar para esse mundo? Você vai comer a sujeira e o lixo que Satanás está te dando? Não é isso que Deus tem para você e nem para mim. Pense uma coisa: se for para te salvar, Deus, Ele vai até o limite, porque você é tudo que Ele precisa e é tudo que Ele ama. Nosso Deus não para no meio do caminho. Que ser imagem e semelhança dEle é viver ao lado dEle sendo persistente. Sabe como que você vence quando está desanimado? Oração. Repita: oração.
Oração é a junção de duas palavras: ação e orar. Tem que ter as duas palavras juntas. Você não pode só orar, como você também não pode só fazer a ação. Tem que juntar as duas formas. Tipo, quando eu me formei na faculdade, eu tinha que tirar foto para minha formatura. Meus colegas todos já tinham tirado foto. Eu ainda não tinha tirado foto. Por quê? Porque eu não tinha dinheiro. Pense num cara pobre, multiplica por 2, chega a metade do pastor Rômulo no tempo de faculdade. Era uma luta, né, pastor Moisés? Uma luta constante. E aí os amigos tirando foto e eu nada. Era só comprar um terno novo. Eu tinha um terno, mas qual era o uniforme? Terno preto, camisa branca, gravata vermelha. Esse era o uniforme. Eu acordei de manhã cedo, falei, cara, a oração é orar e fazer oração. Orei. Eu tinha R$20 na carteira. Orei, clamei ao Senhor. Quando abri a carteira, adivinha só? R$20. Tá pensando que Deus é a casa da moeda, filho? Aí falei, agora eu vou fazer a minha ação. Aí pensei, técnica de pobre. Eu tenho um terno, que era o terno do casamento. O terno não era mais preto, o terno era cinza, porque tinha desbotado. Eu falei, rapaz, eu vou tingir meu terno. Você já tingiu roupa alguma vez? Você é pobre. Aí eu fui, peguei os R$20 e minha mulher, onde você vai? Vou comprar tinta. Oração, orar e praticação. Fui. Você já ficou numa situação muito ruim? Muito ruim? Vou te dar uma notícia. Quando você está numa situação muito ruim, pode piorar. É ou não é? Quando eu estava indo para comprar o tubo de tinta, tropecei, arrebentou meu chinelo havaiana. Falei, Jesus! Aí pensei, técnica de pobre. Chinela havaiana, prego. Chinela havaiana, prego. Peguei o chinelo havaiana, peguei um preguinho, fui no fogão e esquentou o preguinho vermelhinho, eu tchum! Botei no pé, falei, oração. Como que você passa depois que botou no chinelo havaiana prego no lado de uma pessoa bonita, com o pé levantado, para não fazer barulho? Fui lá, comprei tinta, arrumei a panela velha, botei o terno. Quando começou a borbulhar, que eu botei o terno lá dentro, adivinha o que aconteceu? Quando está ruim, pode o quê? Acabou o gás. Falei, Jesus, coloquei chiclete na cruz, cara. Aí, técnica de pobre. Peguei uns gravetos, montei a fogueira, botei a panela em cima e começou a ferver. Já fez isso alguma vez? Você é pobre. Aí, borbulhou, pronto, estendi. Fui para a aula, pá. No outro dia, o terno sequinho. Peguei o terno, botei. Cara, o terno estava preto, novinho. Só que na hora que eu coloquei o terno, ó, encolheu, mano. Chorei. Minha mulher, uma mulher de oração, né? Sábia com as palavras, olhou e falou assim, você fez o terno do Ken da Barbie. Vacila, né, rapaz? Fui para a faculdade, não, chorei. Falei, Senhor, eu orei, pratiquei a ação, eu não quero desistir, eu quero ter uma foto bonita. A foto bonita da minha formatura, todos meus colegas já tiraram foto, só eu que não tenho terno. Aí Deus mandou ir para a faculdade. Fui.
Aí eu sempre sentei na terceira fila. Nesse dia Deus falou, senta lá atrás. Sentei lá atrás. E aí foi enchendo a sala de alunos. Sobrou um lugar. Entrou o meu melhor amigo, Anderson, o nome dele. Ele entrou e eu fiquei olhando para ele, e Deus falando, olha para ele, e eu olhando para ele, olha para ele, eu olhando para ele. E ele falando assim, Rômulo, você não tira o olho de mim, eu estou te estranhando, cara. Eu falei, cara, eu não sei porque eu estou olhando para você. Ele falou, não sabe? Olha só, comprei esse terno ontem, pretinho, novinho. E ele, fiquei bonito, né? Eu falei, rapaz, eu já sei porque Deus está mandando olhar para você, me empresta. Ele falou, você é maluco, olha o seu tamanho ao meu. Eu falei, filho, daqui para cima eu sou do mesmo tamanho do que você, daqui para baixo eu sou menor, eu faço uma bainha na calça, eu visto seu terno para minha formatura, tem jeito. Agora para você não tem, que você é feio, hein? Já pegou roupa emprestada com os outros? Você é pobre também, hein? Peguei, vesti o terno dele, fiz a bainha, e se você entrar no meu Facebook, você vai ver a foto da minha formatura, terno preto, emprestado, camisa branca, gravata vermelha. Sabe o que eu quero dizer com isso? A Bíblia chama isso de milagre. É quando você faz a sua parte, e Deus faz a dele depois que você já fez tudo o que tinha que fazer. Eu dei um exemplo assim bem simples, mas quantas vezes a gente para no meio do caminho e Deus não realiza o milagre que Ele gostaria de realizar, simplesmente porque a gente desiste. Às vezes a gente está perto da bênção de Deus, e Deus não nos abençoa simplesmente porque a gente desistiu. Cara, não desiste, não pare no meio do caminho. Deus, se Ele prometeu, Ele vai te abençoar. E se Ele não te abençoou ainda, porque não chegou o momento, e você não pode desistir, porque um filho de Deus, imagem e semelhança dEle, representante dEle, não para no meio do caminho. Quer ser imagem e semelhança de Deus? Sim. Então o terceiro ponto, Gênesis capítulo 32. Gênesis capítulo 32, versículo 27. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste contra Deus, e com os homens prevaleceste. Deixa eu te contar primeiro o enredo, para você entender o verso que a gente leu. Jacó tinha fugido da sua família, porque ele tinha mentido. Jacó era um mentiroso. Agora ele estava voltando para casa, e o homem que ele tinha mentido e enganado, descobriu que ele estava voltando, era o irmão dele, e o irmão dele queria matar ele. E aí Jacó saiu para orar, com medo. Ele começou a lutar com um anjo, pensando que era um ladrão ou alguém enviado do irmão dele. E aí, quando ele viu que aquele ali se tratava de Deus, Deus chega para ele e pergunta, qual é o seu nome? Deus sabia o nome de Jacó? Sim. Por que Deus pergunta? Porque Jacó não sabia quem realmente ele era. E o nome Jacó quer dizer mentiroso. Quer ser imagem e semelhança de Deus? Quando você for orar, diga para Deus quem você realmente é. Abra teu coração para Ele. A gente não pode mais fazer esse tipo de oração fria, engessada, automática, que não passa do teto. A gente fica a nossa vida inteira falando com Deus como se Ele não conhecesse o nosso coração e não soubesse o que está passando aqui dentro. Fale para Ele quando você sentar com Ele em oração e fale, Senhor, eu estou passando essa situação, porque eu sou assim, eu sou difícil de lidar, Senhor. Eu posso enganar todo mundo, Senhor. Eu posso enganar o pastor, o ancião da igreja, o diácono, eu posso enganar a minha família, mas o Senhor eu não engano. Eu sou assim e preciso da tua ajuda. Eu gosto de olhar mulheres, mas eu sou casado, Senhor, por favor me ajuda. Senhor,
Eu não posso ficar cobiçando, mas eu fico cobiçando as coisas dos outros. Senhor, eu sei que minha boca deve ser uma bênção, mas eu fico fazendo fofoca, falando mal dos outros. Eu fico invejando o Senhor. Por favor, tira isso de mim. Você não está vendo que quando você fala para Deus e abre o coração para Ele, a cura, a libertação. Quando a gente é sincero com Ele. Jacó, houve libertação, cura, porque ele era sincero com Deus. Ser imagem e semelhança é quando tiver com dificuldade, com problemas, é não desistir, mas é também ser sincero em minhas orações. Eu sei que todos nós, eu não te conheço, mas você sabe o que passa na sua mente, o que precisa ser consertado. Às vezes a gente fica na família querendo que a mulher se conserte, mas a gente tem um monte de problema que a gente precisa se consertar. Sou eu que preciso ser mudado e transformado. Sou eu. E quando eu entendo isso, há poder transformador na minha vida. O último versículo, Êxodo capítulo 3. Versículo 5. Êxodo 3, versículo 5. Deus continuou: não te chegues para cá, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que estás é terra. Vou te contar o contexto, para você entender esse texto. O contexto é bem simples. Moisés tinha matado um homem e fugiu, passou 40 anos no deserto de Midian. Ele já tinha 40, agora Deus estava chamando ele. Deus se apresenta no meio de uma sarça ardente. E Deus, na hora que Moisés se aproxima, Deus fala assim: Moisés, tire a sandália dos teus pés. As sandálias ali representavam algumas outras coisas, mas o que representa mesmo é santificação. Se aproximar de Deus precisa tirar algumas coisas que te atrapalham. Alguns falam que sandália também quer dizer humildade, mas a pergunta é: o que hoje na sua vida precisa ser tirado, abandonado, para você estar na presença de Deus, para ser imagem e semelhança dele? Talvez seja pornografia, talvez seja traição, talvez seja um emprego que te impede de estar na presença de Deus em um dia da semana que é especial para Ele. Talvez seja uma briga, um pecado acariciado. Eu não sei, mas todos nós guardamos alguma coisinha dentro do nosso coração que nos afasta de Deus. E quando você descobre isso, depois você chega mais perto dele, você descobre outra e outra. Para a gente ser imagem e semelhança dele, a gente precisa lutar com nós mesmos. Consegue entender? Existem na teologia duas cadeias que a gente estuda. Uma é a cadeia física, de portas fechadas, que te tranca, acaba com a tua liberdade. Essa cadeia a gente vê direto aí na televisão, falando que fulano matou e foi preso, e ele fica ali 10, 15 anos. Ninguém quer ir para lá porque limita a nossa liberdade, mas a pior cadeia não é essa. A pior cadeia é a cadeia espiritual. Satanás te coloca dentro de uma cela, e essa cela tem televisão, tem tudo o que você gosta, só que essa cela está com a porta aberta. E Satanás, ele chega e fala assim: olha, você pode sair quando você quiser, só que está tão confortável, está tão gostoso, tem tudo que eu quero, e eu sempre postergo, amanhã eu saio, depois da manhã eu tomo minha decisão. Só que o tempo vai passando, os meses vão passando, os anos vão passando, e você não toma a tua decisão ao lado do Senhor. E eu, como pastor, é muito triste eu ir num cemitério, fazer a cerimônia fúnebre de uma pessoa que teve a oportunidade de viver ao lado de Cristo,
e sempre postergou essa decisão. Cara, a porta está aberta, é só você levantar e sair. Larga isso que está te levando para o buraco. Toma a tua decisão ao lado de Jesus. Não fica tomando tempo. Filho, você sabe que tem que ser batizado, porque não toma logo a decisão e se batiza, se entrega por completo, e Deus vai mudar a tua vida, a tua família. Mas eu vejo gente que fica ali relutando com Deus, batendo queda de braço com Ele, e você só está perdendo. Você não está vendo que a tua família está sendo destruída, e Deus te trouxe hoje aqui para dizer para você que Ele te ama e tem solução para a tua vida. Talvez esteja um pecado acariciado, e Deus está dizendo hoje: filho, há libertação, mas você precisa me buscar. Saia da cadeia e a porta está aberta. Eu te pergunto: quer ser imagem e semelhança de Deus? Quer ser imagem e semelhança de Deus? A porta está aberta. A libertação hoje. E eu quero orar por você. Eu preciso mudar algumas coisas na minha vida, e por isso eu já estou aqui em pé. Eu quero orar por você, pela tua libertação, pela tua mudança, pela tua família. E eu quero te chamar para você vir aqui na frente, para a gente orar junto e entregar a nossa família, a nossa vida, e pedir a Deus força para a gente se libertar de qualquer coisa que está nos escravizando. Feche seus olhos. Pai amado, hoje entendemos que ser tua imagem, a sua semelhança, não é ter pernas, Senhor, não é só ter braços, é uma vida de representação do teu caráter aqui na terra. Mas o Senhor sabe que o pecado nos abalou de tal maneira que vivemos afastados de Ti. Mas hoje, ao escutar a Tua palavra, tomamos a decisão de sair da cadeia de portas abertas, porque queremos libertação do nosso gênio ruim, dos pecados que nós acariciamos, da vida de oração negligenciada que deveria ser colocada em prática todas as manhãs da nossa casa. Senhor, aprendemos aqui que ser sua imagem, sua semelhança, é sair de trás da árvore, é parar de se esconder atrás de pessoas, de circunstâncias e de problemas, e assumir a responsabilidade. E esse grupo que se levantou aqui nesta igreja e veio à frente, precisa realmente que o Senhor acompanhe eles nessa decisão. Senhor, aprendemos também que não devemos parar e não devemos ficar no meio do caminho. Por favor, Senhor Deus, não deixe que a gente viva uma vida de derrotado. Há sonhos aqui dentro do coração, há famílias que precisam ser restauradas, e nós precisamos de Ti, nós não queremos parar no meio do caminho. Senhor Deus, não deixe mais que a gente faça essa oração que a gente tem feito, Pai, tipo de oração engessada, automática. Permita que quando a gente entrar no nosso quarto, colocar o nosso joelho no chão, a gente clamar, Pai, como fosse a nossa última oração, a tal ponto que o céu se abra e a gente sinta a presença do Senhor na nossa vida, e que a gente fala que nem Jacó: eu só te salto quando o Senhor me abençoar. Senhor Deus, há muitas coisas na nossa vida que precisa ser tirada para a gente se aproximar do Senhor. Precisa aqui também, Senhor, de decisões, de viver ao teu lado. Sabe que precisa tomar uma decisão. Por que postergar, Senhor? Ajuda essa pessoa hoje, Senhor, a sair daqui com a decisão tomada de viver ao lado do Senhor para todo sempre, porque essa é a maior decisão da nossa vida. Perdoe, Pai, por favor, os nossos pecados. Nos ajude
a ser representantes seus aqui nessa terra, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.